dia para você que gosta de um bom podcast matinal. E é isso que o Bíblia na Mesa se propõe há algum tempinho já. Nós estamos aqui fazendo as mesmas coisas semana após semana, mas com aquele pão fresquinho, com aquela novidade que você gosta de ouvir. E é uma verdade, novidade eterna que é revelada para você no Evangelho, sem agrotóxicos, sem condimentos estragados, fresquinho para você. E eu quero dizer para você que é um prazer para nós estar com você nesse Bíblia na Mesa, versão férias de verão. Não sei como é que vai ficar a capa desses nossos podcasts, mas podia pôr, né, um óculinho na nossa cara, um chapeuzinho de praia, né? Mesmo para você que talvez não foi para a praia, mas dá aquela sensação que você tá de férias. E quero começar aqui essa manhã incrível com uma pessoa incrível chamada Isabela Nascimento. Uma salva de palmas para nossa convidada. Uhul! Poxa, amiga, tem salva de palmas! Tem isso aqui também. Eu não vim com o look de férias. Qual que é o look de férias? Ah, entendi. Uma regata, uma coisa assim. Nós duas estamos, anunciando dois tipos diferentes Tá de tudo tempo. bem, porque hoje, no dia que estamos gravando esse negócio aqui, gente... Não posso falar que tá gravando? Pode, ué, tá gravando. Pode. No dia que estamos gravando esse negócio aqui, está chovendo. Está frio em Curitiba. Natal frio em Curitiba. E ar-condicionado torado aqui no Coisa que só vivemos estúdios. aqui, né? Porque a nossa amiga Isa, ela vem lá do Espírito Santo, entendeu? Então aqui, eu não sei, você já se adaptou, você já se acostumou a não ficar suando, ficar, né, usando protetor solar o tempo inteiro. Amiga, eu me acostumei muito fácil, gente, porque eu não gosto de calor. Então imagina, eu vivi a vida toda sofrendo. Porque para arrumar, você suava. Para sair de casa, você suava. Para respirar, você suava. Então, eu acostumei muito fácil. Aí, toda vez que eu vou para lá, é muito engraçado, né? Toda vez que vai para lá, eu falo, gente, o que é isso? Como é que vocês vivem nesse calor? Aí, meu sogro, querida, você nasceu aqui. Amada, você viveu quantos anos aqui? Quase 30. Você quer falar a minha idade? Não, só quero perguntar quantos anos você morou lá. Há uns 26, né? Mudei pra cá com 27. 27 anos morando e... 27 anos morando e sofrendo. Quando o pessoal... É lindo, Vitória é lindo, mas é calor, não gosto de calor. Quando Jesus te chama pro lugar que você precisa ir, você se acostuma, né? Até com o nosso friozinho. Mas Vitória é lindo. Fácil. Amo Vitória, só não gosto do calor, gente. Viu, pessoal? Só isso. Mas quero que vocês se inspirem nessa manhã com a nossa pregadora que vai trazer uma palavra poderosa. Abra o seu coração e recebam Isabela Nascimento. Glória a Deus. Chegamos, pessoal. E é muito legal estar aqui. É um prazer, uma alegria, né, compartilhar daquilo que Deus está fazendo com a gente. E é muito legal, assim, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, ou vai pregar, ou vai falar, ou vai conversar, porque a gente sempre está conversando, na verdade, né? Habla e habla, né? Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, assim, não é a gente trazer uma palavra teológica bem estudada ou bem esclarecida. Claro que isso é legal, mas eu sempre digo assim que o mais importante é que as pessoas vejam o que o Evangelho está fazendo na nossa vida. Porque é isso que transforma mesmo, né? Que é isso que conecta. E eu estava pensando sobre isso e eu quero pegar o gancho daquilo que a gente já está falando, assim, há um tempo aqui na igreja. A gente tem conversado sobre isso, sobre a questão da missão, propósito, missão. E eu tô bem parada, assim, no livro de Josué. Preciso trocar, na verdade. Eu preciso trocar a fita. Porque tem hora que eu agarro numa fita só, que é uma coisa de louco, gente. Eu fico ali. E eu tenho pensado muito sobre isso. E algumas coisas me chamaram muito a atenção. E eu quero compartilhar isso com vocês nesse dia, assim. Pensando sobre missão, pensando sobre propósito, pensando sobre visão. Deus, ele trouxe algumas coisas ao meu coração e ele falou pra mim assim, filha, tem algumas coisas que a gente precisa saber, que você precisa saber, pra que você não pare no meio da missão que eu dei pra você. Muitas vezes a gente fica parado ali, a gente se perde no meio da visão que o Senhor nos deu por algumas coisas. E Josué, o livro de Josué traz algumas coisas especiais pra gente. E eu quero começar lendo com você. Nós vamos ler primeiro Josué 1:1, tá? Que diz assim, Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, ou seja, Deus falou para Josué o seguinte, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, Josué, Moisés está morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou dar para você, como eu prometi a Moisés.
Quero começar aqui. Eu estava estudando esse texto e, coincidentemente, essa semana, eu vi uma pregação onde um cara, não sei se você viu também, que um cara falava exatamente sobre esse texto. Primeira coisa que ele falou. Quem que era? É o marido da Ana Paula Valadão, aquele Gustavo Bessa. Eu vi num highlights, assim, de algum culto que ele tava. Eu assisti. Eu acho que no culto lá do cunhado. Lá no Rio. Não queremos falar das tretas, tá? Eu tava no Rio e eu... Você assistiu a pregação? É. Então, foi muito coincidente, assim. Exatamente parada nesse texto, e ele falou uma coisa que eu preciso compartilhar aqui, que fez muito sentido para a nossa vida. Ele falou assim, primeira coisa que a gente precisa entender, para viver aquilo que Deus tem para nós, né? Viver o que Deus tem para nós. E eu linkei isso com a missão que o Senhor tem para nós. Aqui tinha claro uma missão, que Josué estava sendo comissionado aqui nesse momento para concluir a visão que Deus tinha dado para quem? Para Moisés, né? Ele estava sendo comissionado para cumprir a missão, que era o quê? Levar o povo para a terra prometida. Aquilo que Moisés não conseguiu concluir, Josué ia concluir. E a primeira coisa que Deus fala para ele é assim, Moisés está morto. Josué, Moisés está morto. E a primeira coisa que a gente precisa entender para ir em direção àquilo que Deus tem para nós é o quê? É o que o Gustavo Bessa falou. Esquecer o passado. Gente, isso é tão forte, isso é tão poderoso. Parece não fazer sentido, mas é tão desejo de Deus que a gente... Esquecer é uma figura de linguagem que a gente usa, né? Porque a gente não tem amnésia, a gente não esquece daquilo que passou. Esquecer diz respeito a gente não deixar com que isso tenha uma relevância na nossa vida. É a gente deixar aonde é para deixar. E eu não estou falando só de coisas ruins. Porque nesse contexto, e ele disse isso nessa pregação, nesse contexto, Deus não está falando mal de Moisés. Em nenhum momento, Deus diz assim, ó, Moisés errou, Moisés fez ruim, Moisés fez isso, fez aquilo. Deus não estava falando mal de Moisés. Tanto que o texto está dizendo, meu servo Moisés. Ele foi o meu servo. Ele fez conforme aquilo que eu pedi. Mas Josué, Moisés está morto. Agora é com você. Agora não é mais com Moisés, agora é com você. E eu falo assim, quantas vezes na minha vida, eu passou um filme assim na minha cabeça, quantas vezes na minha vida eu fiquei parada. Deus tinha uma missão para mim, Deus tem, né? Uma missão para todos nós. E eu fiquei parada assim na minha vida porque eu me agarrei no que tinha passado. E eu não conseguia deixar aquilo para trás. E eu não estou falando só de coisas ruins, estou falando de coisa boa também. E Deus quer que a gente deixe de fato, assim, isso que passou para trás. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu lembro muito bem quando a gente foi estudar nos Estados Unidos, 2016, né? A gente foi estudar nos Estados Unidos, estava um momento muito, muito, muito difícil na nossa vida. A gente ia acabar de casar. A gente casa em 2015. 8 meses depois, a gente sobrenaturalmente é enviado para uma escola lá no Espírito Santo. No Espírito Santo, ó. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, fomos enviados para os Estados Unidos. E aí foi muito interessante, assim, porque foi incrível tudo aquilo que a gente viveu. Foi muito maravilhoso. Teve muitos desafios também, só que a mensagem que a gente recebeu lá foi a mensagem que mudou a nossa vida. Então, assim, você estava num lugar propício, numa comunidade legal, recebendo uma mensagem que fazia todo sentido para você. Poxa, você quer ficar naquilo ali para sempre? Quem não quer? Você quer ir embora? Claro que não. Você não quer voltar para os teus desafios, para a tua comunidade, para as coisas que você sabe que você tem que enfrentar. E para mim foi muito difícil, porque, primeiro, lá eu estava sofrendo pelo futuro, sofrendo pelo fato de eu ter que voltar. Ou seja, eu já estava, assim, tendo uma deturpação do meu presente porque eu estava sofrendo pelo futuro. Eu não conseguia focar no ali e agora. E aí aconteceu algo pior ainda. Quando eu volto para Vitória, eu fiquei agarrado no que passou. E aquilo foi destruidor pro meu coração. Porque aí eu chegava na igreja, eu chegava nos lugares, principalmente na igreja, né? Eu chegava na minha igreja e eu só conseguia comparar, falar, meu Deus, mas lá é tão bom, mas lá era tão maravilhoso, mas lá era tão incrível, meu Deus, aquilo que eu escutava, aquele pastor, aquela comunidade, aquelas pessoas, mas isso corroeu minha alma. Eu não consegui ir para frente, eu estacionei. E aquilo é péssimo, porque te traz uma tristeza, uma frustração. Eu acredito que a depressão ela vem disso aí, da pessoa ficar excessivamente presa lá atrás. Até no que foi bom, sabia? Não só no que foi ruim, né? Tem pessoas que ficam presas no que foi ruim, mas tem pessoas que ficam presas no que foi bom. Isso destrói você. Porque você sempre vai querer voltar para trás. Ah, mas lá era assim, mas lá era assado, mas lá era daquele jeito. O que Deus diz para nós? Josué, Moisés está morto. Chega, acabou. Você vai continuar a visão de... Isso é forte. Porque assim, não era para esquecer a visão que ele tinha dado para Moisés. Não foi isso que ele falou. Só que o jeito que Moisés fazia, como era, como acontecia, acabou. Agora vai ter que ser de um outro jeito, que eu vou te mostrar, Josué. Muitas vezes não é para você esquecer a visão
que você estava inserido lá atrás. Não é para você esquecer os amigos que você fez lá atrás. Não é isso. Só que Deus está dizendo para a gente, enterra aquilo que passou. Se foi bom, se foi ruim, enterra aquilo que passou. Eu tenho coisas novas para você. Eu quero fazer coisas novas de um jeito novo. Eu vou te dar coisas novas. E é muito interessante, porque Isaías 43 vai falar sobre isso. Isaías 43, eu vou abrir aqui, Isaías 43. Isaías 43 vai falar isso para nós. Olha que poderoso. Isaías 43, deixa eu colocar aqui, pessoal. 16. Vai falar assim, ó. Presta atenção. Assim diz o Senhor, que antes preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Aquele Deus que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, fazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço nova. Eis que está saindo a luz. Porventura vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo de novo? Olha que poderoso, o profeta Isaías está dizendo, esquece o que passou, só que o que passou aqui era muito bom. O Deus que abriu o mar, o Deus que mandou o maná do céu, o Deus que proveu, o Deus que fez todas essas coisas, Ele está com você, mas esquece o que passou. Eu tenho coisa nova. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente não vai para frente, a gente não vive aquilo, o que Deus tem para nós. E é engraçado porque a gente tem umas histórias na Bíblia assim, né? Eu estava lembrando de Samuel. Lá em 1 Samuel vai falar sobre isso. 1 Samuel 16. Samuel estava fazendo o quê? Samuel estava chorando porque Deus tinha rejeitado Saul. Samuel estava chorando. Ele estava triste porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus falou o que para ele? Samuel, até quando você vai ficar chorando porque eu rejeitei Saul? Sei lá, Samuel, foi bom enquanto durou. Eu estava com ele, enquanto durou, foi muito bom, foi muito legal, mas para de chorar pelo que passou. Levanta, pega o chifre de azeite e vá ungir. Vai lá na casa de Jessé, que tem um novo rei para você ungir. E o Espírito Santo falou comigo, sabe? Minha filha, para de ficar chorando pelo que passou. Enquanto você fica preso no que está lá atrás, você esquece que tem um chifre com azeite, tem azeite novo, tem unção nova. Eu estou levantando um novo rei. Sabe, tem unção nova sobre nós. Tem coisa nova para a gente viver. Só que a gente fica aprisionado lá atrás. E aí eu quero te dizer também que talvez o teu passado tenha sido muito bom. Guarda ele. Enterra ele aqui, ó, bonitinho. Fica as boas lembranças. Talvez lá atrás foi legal demais. Lá em 2016 foi muito bom. Foi muito bom. Mas também, você precisa abandonar aquilo que foi muito ruim. Você precisa deixar passar aquilo que foi muito ruim. Tem muita gente que a gente conversa assim, você vê que a pessoa é tão agarrada lá atrás. Ah, porque meu pai me abandonou. Ah, porque minha mãe fez isso comigo, e é por isso que eu ajo dessa forma. Ah, porque não sei o quê, aquela igreja foi tão ruim para mim. Eu não quero me envolver com igreja. Eu era assim, eu queria me envolver com igreja. E aí você fica preso lá atrás, enquanto Deus tem algo novo, Deus está fazendo coisas novas, aí você fica parado, aí você não faz aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você está agarrado naquilo que foi ruim. Eu quero dizer para você, larga o que foi ruim também. Larga o que foi ruim também. Aconteceu isso comigo, foi muito poderoso. De 2016 a 2019, foram 3 anos agarrada nisso. 3 anos. Você tem ideia do que são 3 anos? Eu fico voltando lá atrás. Lógico que Deus tem o tempo para fazer as coisas, mas a gente agarra o tempo também. Às vezes Deus quer fazer mais rápido, só que como a gente não desagarra, a gente fica mais tempo parado. E eu vejo isso na minha vida. E aí um dia, assim, eu era presa na coisa boa e eu era presa na coisa ruim também. Fiquei presa em traumas e sentimentos ruins. E aí um dia, gente, eu estava deitada no meu sofá, assim, era 2019, antes da gente se mudar para cá. Deus foi muito claro comigo, falou assim, ó, eu quero levar você para um lugar diferente. Eu quero levar você para uma terra diferente. Parece que o que Deus estava falando para Josué, né? Eu quero levar vocês para a terra prometida. Eu quero que você cumpra aquilo que eu separei para você. Só que, minha filha, você vai ter que enterrar esse passado e agora. E foi muito prático. Não foi algo só subjetivo, não. Foi prático. Deus falou para mim assim, chama essas pessoas que você tem problema com elas. Que você está ruminando esse passado há 3 anos. Chama essas pessoas na sua casa. Faz um jantar. Falei, Deus, eu tô de sacanagem, né? Ainda vou ter que fazer a janta. Faz um jantar. Senta com elas na mesa, toca no assunto, fala tudo que passou, tudo que você sentiu, como você se sentiu, o que isso causou na sua vida.
Mas eu quero te dizer, minha filha, você enterra isso hoje, é para deixar ele naquela mesa. Não leva para frente isso mais, porque eu quero te levar para um novo lugar. Assim eu fiz, obedeci, fiz o que tinha que fazer. E ali naquela mesa, eu falei tudo, falei como eu me sentia, o que aconteceu. E eu disse essas palavras para encerrar a conversa. Aconteceu tudo isso, foi muito difícil para mim, mas eu quero dizer a vocês que eu estou enterrando isso que aconteceu. Eu estou enterrando esse sentimento que eu tive, eu estou enterrando tudo esse mal, eu estou enterrando isso. Daqui para frente acabou. Acabou, não levo mais esse sentimento, eu não levo mais. Acabou, porque eu sei que o Senhor quer me levar para algo novo. E assim foi. Você acredita que 1 mês depois, nós estávamos batendo martelo na nossa mudança para Curitiba não, para Vitimaçom. E 5 anos e meio depois, olha tudo que Deus tem feito. Olha tudo que nós temos vivido com o Senhor. Eu falo, Senhor, se eu não tivesse enterrado aquilo, eu estaria lá até hoje. E é isso que eu queria falar com você. E uma outra coisa, a segunda coisa que eu queria trazer, foi que Deus fala para Josué, Moisés está morto. Só que Deus também fala para Josué várias vezes, o seguinte: sede forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vou voltar aqui para o texto. Nesse texto, mas só no capítulo 1, eu acho que ele vai falar 3 vezes para ele ser forte e ser corajoso. Fala aqui no versículo 6, depois vai falar no outro versículo. E aí eu quero pegar o versículo 9, que ele vai falar de novo. Vai falar o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, é com você por onde você andar. Primeira coisa, esquecer o passado, deixar o passado para lá. Josué, vai em direção para aquilo que eu tenho para você. Segunda coisa, Josué, eu preciso que você tenha uma crença radical em mim. Por que eu usei essa palavra radical? Porque eu estava lendo, né, eu tenho uma bibliona assim, que eu gosto muito, e tinha um comentário muito legal nessa Bíblia, tem um comentário que diz o seguinte, que em várias vezes na Bíblia, não é só no livro de Josué, que Deus está falando ser forte e corajoso. Tem algumas menções na Bíblia com outros homens de Deus. E toda vez que essa menção é proferida, ser forte e corajoso, né, não desanime, não te apavores, não tenha medo, é porque Deus está querendo dizer para aquela pessoa, eu preciso que você tenha uma crença radical em mim. Para você fazer aquilo que eu te chamei para fazer, não tem como você fazer se você não tiver uma confiança extrema em mim. É por isso que eu estou te adiantando. Seja forte, seja corajoso, confie em mim. Aí depois Deus vai dizer, eu vou entregar na sua mão todas essas terras. Porque eu imagino, Josué sabia as batalhas que ele ia ter que enfrentar. Não é fácil. As guerras que ele ia ter que travar para chegar lá. Só que Deus fala para ele ser forte e corajoso. Josué, não interessa as batalhas que você vai ter que passar. Eu quero te dizer, tenha uma plena confiança em mim. Eu vou entregar na sua mão. Querida, e a gente só consegue viver aquilo que Deus tem para nós quando a gente tem uma plena confiança na pessoa de Cristo. Você não consegue ir para frente se você não tem uma plena confiança na pessoa de Cristo. Porque é muita batalha que você vai enfrentar pela frente. Eu falo assim, a vida ela não fica mais fácil. Ela não fica mais fácil. A vida é a vida. A vida ela é tensa mesmo. Tem muita coisa para ser vivida. Tem muitas batalhas, igual a gente na maternidade, né? A gente fala assim, maternidade não fica mais fácil, a gente que fica mais forte. A gente que deixa a nossa fé mais robusta, a gente que fica mais potente, assim. Não é a vida que fica mais fácil. Os desafios, eles vão ficando maiores e maiores. Poxa, quantos anos nós estamos vivendo com o Senhor? Nossos desafios ficaram menores? Não ficaram, irmão. Eu queria que ficasse. Mas elas não ficaram menores, eles ficam maiores, cara. Uma hora você passa por um desafio que você acha que você vai morrer. Aí daqui 10 anos você ri daquele desafio que você estava achando que você ia morrer. Você fala, aquele foi pequeno demais, esse aqui que é terrível. Mas não é, gente. Fala pra mim se não é. É verdade. E aí Deus, ele precisa alinhar. A gente fala assim, aqui, seja forte e corajoso, minha filha. Seja forte e corajoso. Eu preciso que você tenha uma crença radical. Porque só uma crença radical faz a gente avançar do jeito que Josué avançou. E aí ele não fez só isso, ele teve uma crença radical e não só isso. Aí ele passa essa crença radical pro povo também, porque o povo precisa crer também. Precisa crer em Deus e precisa crer nele. Só que o mais interessante é o seguinte, quando Jesus olha para nós hoje e fala assim, seja forte e corajoso, querido, você pode ser forte e corajoso mesmo, você sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Deus falou para Josué, eu vou entregar na sua mão, Jesus fala para você hoje. Não que ele vai te entregar, mas ele diz, eu já te entreguei. Com Jesus, na perspectiva de Jesus já é diferente. A gente pode ser forte e corajoso, não porque ele vai fazer algo, mas porque ele já fez. Então você já parte do lugar de vitória. A gente já parte de um lugar de vitória. Então você não vai fazer nada aqui na terra no lugar de derrota. Você já vai partir no lugar de vitória, porque Jesus
já fez. Ele já entregou. É por isso que Jesus fala lá pra gente, no mundo você terá aflições, mas pode ter bom ânimo. Eu venci, vocês também vencem. Querido, no final, a vitória é uma verdade sobre nossas vidas. Não é algo que nós vamos alcançar, é algo que já alcançamos. Por quê? Não pela nossa força, mas por aquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, isso muda a nossa perspectiva. Então, é engraçado, porque na hora que a tribulação vem, no meio da nossa missão de vida, no meio daquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer, quando a tribulação vem, quando a coisa fica difícil demais, não faz sentido, se a gente olhar pela perspectiva de Cristo, não faz sentido a gente se aterrorizar. A gente se aterroriza porque a nossa carne ainda não foi 100% glorificada. É coisa do homem mesmo, né? Mas por isso que a palavra de Deus ela é poderosa para nos realinhar. Por quê? Não precisa temer, não precisa ser frouxo. Você pode ter coragem, você pode ter ousadia. Por quê? Porque eu já venci. Se eu já venci, vocês venceram também. E é legal que o escritor de Hebreus vai falar sobre isso. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Foi por causa da fé. Olha que legal, só tem essa menção assim, tem a menção sobre Moisés. Aí eu tava falando com o Vini ontem, falei, tá falando sobre Josué esse texto aí? Da fé, Vini falou assim, não traz o nome de Josué, mas fala isso aqui, que pela fé as muralhas de Jericó caíram. Isso diz respeito a Josué, porque foi com Josué que as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, por causa da fé, porque Josué creu na promessa que Deus tinha feito, porque Josué creu naquilo que Deus estava fazendo. E a fé, ela é o firme fundamento, né? Ela é a gente brinca, você gosta de dizer que ela é uma substância, para a gente visualizar melhor. A fé ela é uma substância, é o rupostase, né? É uma substância, como se fosse uma substância dentro de nós que gera, movimenta a nossa vida, a engrenagem da nossa vida, sabe? Pela fé, por causa da fé, as muralhas elas caíram. Então, é isso que eu queria compartilhar com você. Primeiro, deixe seu passado no passado. Deus tem coisas novas. Olha para frente para aquilo que Deus tem para você. Segundo, tenha uma fé radical. Tenha uma fé radical. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que abre o mar, é o Deus que manda o pão do céu, é o Deus que continua fazendo. Ele não mudou. O Senhor, ele não mudou. O que muitas vezes mudou foi o nosso coração, em detrimento das circunstâncias. Muitas vezes nós tiramos o olhar daquilo que Deus falou, né, daquilo que Deus já fez, daquilo que Cristo já fez, e colocamos o nosso olhar naquilo que não importa, naquilo que não é importante. Então, tenha uma fé radical e continue crendo, continue caminhando em direção àquilo que Deus tem para você. É isso que eu queria compartilhar, isso tudo. Espero que faça sentido aí no seu coração, porque tem feito muito sentido para a minha vida com Jesus, para minha casa, para minha família. Uau, muito importante isso que você está trazendo. E eu gostei de entender que você... Eu acho que o mais difícil nisso tudo, que é a atitude que você teve, é você tomar uma atitude em relação aos teus sentimentos. Muito, né? muito. Porque a gente toma atitude quando alguém sei lá, nos ameaça, pede alguma coisa, você precisa se mover. Mas você teve uma atitude porque você percebeu que um sentimento estava te impedindo de você caminhar para frente, né? E você chamar essas pessoas e colocar o invisível, que era o que você estava sentindo, numa mesa e dizer assim, pessoal, a partir de agora vai ser assim, eu vou tomar essa atitude, obrigada por ser ousada assim. Eu acho que a gente precisa realmente levar mais sério o que a gente sente, né? Porque a gente às vezes está focado na missão, está focado no que eu vou fazer, no que é legal fazer, o que eu preciso fazer. Sim. Mas se a gente passa por cima de um sentimento, você até pode mudar o que você está fazendo, mas você ainda está lá. Sim. Você ainda está nos Estados Unidos, Exatamente. Você ainda está lá. E aí você realmente não está vivendo o novo, né? Se você ficou parado num sentimento lá atrás, você só tá que nem um boneco, assim, né? Tipo, você tá aqui, mas tua cabeça não veio junto. E não faz doido, sentido, né? Porque assim, e aí tem, imagina, aquele povo lá, quando Moisés morreu, claro que o povo tava sentido. Imagina assim, não, tô fazendo uma referência, né? Imagina que sim. Sim. Cara, o cara morreu, aí tipo assim, poxa, e agora, né, Deus? E agora? Nós estamos sofrendo, assim, né? Então é assim que eu me sentia. Poxa, Deus, acabou lá. Não faz sentido morrer Moisés, né? Assim, tipo assim, faz sentido o que tá acontecendo. Senhor? Mas aí o Senhor não... E é engraçado, porque Deus, ele não chama a gente pra viver pelo que a gente sente, né? O Davi já falava sobre isso, cara. Davi é muito engraçado, porque ele fala assim, por que estás abatida, ó minha alma?
Tipo, espera em Deus, confia no Senhor, ele ministra a alma dele, assim. Porque tem hora que é isso, a gente precisa ministrar o nosso coração, a nossa alma. Fala assim, foi muito bom, foi legal, às vezes você tá meio mexido aí, mas presta atenção, olha pra frente, vi por aquilo que você crê, não por aquilo que você tá sentindo. Porque se eu vi por aquilo que eu tô sentindo, aí eu tô fadado ao fracasso. Não que Deus ignore os nossos sentimentos. Sim. Mas tem hora que, mesmo em detrimento do que a gente sente, a gente vai ter que avançar, né? E aí eu falo assim, à medida que a gente avança, o Senhor, ele tem o poder. Só o Senhor tem o poder de colher os nossos sentimentos na medida que a gente continua caminhando. É assim. A gente continua caminhando e o Senhor vai colhendo os nossos sentimentos e até que você vê que para. É isso Uma hora aí. para, uma hora muda e gira. Mudou. E Josué tinha realmente, como você falou, ele tinha esse desafio, porque eu fico imaginando, né? Você é liderado por alguém a vida inteira. O que você sabe? Sabe todos os defeitos, você sabe o que você não gosta, o que você gosta, você sabe o que o cara errou, o que o cara... E aí agora Deus leva ele e fala assim, beleza, sabe tudo que é ruim, né? Agora vai você lá fazer, né? Agora é sua vez. E é bem isso, assim, porque quando a gente tá no lugar da medida que a gente mede o outro, aí a gente percebe, realmente eu preciso ser forte e corajoso. Eu preciso desses dois elementos, porque... e eu acho que é isso que falta para muita gente realmente tomar a liderança da sua vida, né? Que até certo ponto a gente sempre seguiu alguém, Sim. como Moisés, e tem essa referência. E às vezes Deus realmente tira essa referência e agora o que você fala? Você desanima, que nem você falou, não quero mais esse negócio de igreja, porque aqui é tudo diferente. E daí Deus fala assim, mas é você mesmo. É você que foi... É você. E agora você é o responsável por trazer a realidade que você tanto sonha e deseja. E com a gente foi exatamente assim, Isso né? é desafiador. Exatamente assim, né? A gente não quer. O Vinícius fala, pelo amor de Deus, não quero. Porque foi horrível, a gente não quer viver isso. E aí, alguns anos depois, é uma piada, assim, né? É uma porque piada. Deus acho que fica rindo, assim, da gente. Alguns anos depois, Deus fala, não, mas agora é com vocês. Tipo, é vocês. É vocês. Então, se vira. Não se vira, né? Ser forte e corajoso. Eu tô com você, né? Tem uma promessa aí, né? Eu tô com você. Só por isso que a gente vai. Eu tô com você. E é engraçado que no livro, assim, ele vai falar várias vezes. Do mesmo jeito que eu tive com meu servo Moisés, eu tô com você, Josué. Ai, que lindo isso, né? Não vou deixar você. Do mesmo jeito que eu trouxe Moisés até aqui. Eu recolhi ele, mas assim, do mesmo jeito que eu trouxe ele até aqui, eu tô com você. Não vou deixar você. Eu fui fiel a ele, eu sou fiel a você. Então, essa é a verdade, assim, que nos sustenta. Saber que ele tá sustentando. Não é na nossa força, não é no nosso poder, é na força dele e no nosso poder. Isso muda tudo, né? Isso aí. Obrigada por trazer essa revelação do alto. Eu acredito que você que está em casa também está motivado àquilo que Deus tem, porque são coisas novas, como ela disse, né? São coisas novas e, não sei você, mas quando eu penso em coisa nova, eu sempre fico alegre, motivada, animada. E eu queria, Isa, então, finalizar, se você pudesse estar orando com a gente, declarando, finalizando e impulsionando as pessoas a viverem esse novo que Deus tem para elas. Amém, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos confiar na Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem novidades para nós. O Senhor tem um Deus que sabe o que é melhor para nós. E é por isso que o Senhor nos diz para deixar o passado no passado. O Senhor não é um Deus que vive estacionado no passado, mas também o Senhor não é um Deus que vive estacionado no futuro. O Senhor é eterno. Sabe, o Senhor nos ensina a viver o aqui, o agora, nos viver com intensidade. Pai, é isso que eu quero orar e declarar sobre os meus irmãos. Nos ensina, Pai. Nos ensina a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, Senhor, que os nossos olhos fiquem voltados no que passou, ou que os nossos olhos vivam na ansiedade, esperando aquilo que vai vir, Senhor. Nos ensina a olhar para o Senhor, para o aqui, para o agora, para o que o Senhor tem para nós hoje, para o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada, Espírito Santo. E eu quero declarar sobre os meus irmãos, eu quero declarar presentes e surpresas do céu, quero declarar olhos abertos para enxergar, ouvidos atentos para escutar aquilo que o Senhor tem para eles, que eles não se desviem daquilo que o Senhor tem, que eles não desejem viver a vida do outro, mas que eles desejem viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, eu oro por capacidade do céu, eu oro por coragem, eu oro por intrepidez. Eles não vivem estacionados no medo e eles não vivem estacionados na preguiça. Em nome de Jesus também, Pai, eu quero rejeitar toda a preguiça, Pai, porque a preguiça ela tem adormecido até os dons da gente, sabe? E eu quero declarar, Senhor, que não somos aqueles que são preguiçosos. Aleluia.
diante daquilo que o Senhor tem nos falado. Pai, nós avançamos em direção àquilo que o Senhor tem. Até para o Senhor voltar, Senhor. Para que o Senhor volte mais rápido. Nós queremos colaborar com o teu reino, Senhor. Colaborar, Deus. É isso. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai. Amém.